Bom dia a todos. Depois de um pequeno entrevero aí, quero dar um bom dia e agradecer muito poder estar participando tanto colaborando na elaboração das diretrizes, mas também parabenizando o Fábio por essa boa iniciativa da gente tentar capilarizar esse conhecimento aí que foi normatizado nas diretrizes. Bom, eu tive um cuidado de montar uma apresentação que seja tanto para os especialistas, que com certeza a gente está vendo que temos muitos especialistas do país, mas também de modo que o ginecologista geral possa aproveitar essa apresentação e ter uma visão maior do porquê que a gente elege essas regras como as diretrizes do rastreamento. Bom, inicialmente eu achei que como nós tínhamos... Próximo, Fábio, desculpe. Como essa é a primeira apresentação, eu achei importante que a gente ressaltasse o que é uma diretriz e que, para que todos que estejam nos assistindo, principalmente quem está nos assistindo pela internet, que saiba que a diretriz é uma recomendação de boa prática e é um documento elaborado por especialistas a partir das evidências científicas disponíveis. E a intenção dessa diretriz é orientar tanto o usuário do sistema de saúde, quanto o gestor, quanto educadores em saúde para melhores decisões na área de conhecimento. É claro que é importantíssimo a gente ressaltar que essa diretriz não deve substituir o julgamento médico, porque é impossível se fazer uma diretriz que aborde absolutamente todas as situações clínicas que a gente vai encontrar. Então, ela é um documento que nos ajuda e traz orientação, mas, com certeza, em vários momentos a gente vai precisar fazer o julgamento e orientar a melhor conduta para o nosso paciente. A mim me foi dado... Próximo, Fábio. A mim me foi dado o tema para a apresentação de cobertura, população-alvo e periodicidade do exame citopatológico. Lembrando que esse grupo que se reuniu para a elaboração das diretrizes teve a coordenação do professor Fábio Russumano. No caso da cobertura e população-alvo, o professor Luiz Carlos Zeferino e eu fomos os líderes do grupo, mas tivemos uma equipe que contou com os professores de Amavali, Gunnar Azevedo, o professor José Lufi Neto, professor José Humberto Fregnani, professora Márcia Terra Cardial, Marici Tacla, Neila Speck e a Tânia Lago. E eu queria ressaltar que esse foi um trabalho de grupo, não foi um trabalho sozinho. Em relação a essas novas diretrizes, os principais componentes vão ser tanto estabelecer regras que já foram criadas e consolidá-las, mas que a gente pense que essa diretriz trará condutas mais conservadoras em mulheres jovens, tentando, no esforço de evitar a morbidade obstétrica neonatal e ainda ressaltando o rastreamento ineficiente ou muito pouco eficiente nessa faixa etária. Próximo, Fábio. Próximo e vários cliques que tem uma animação. Lembrar também a menor importância da biópsia em algumas situações específicas, que foi incorporado nessa diretriz a nova nomenclatura colposcópica, e ainda alguns tópicos especiais, principalmente em relação ao canal cervical e os tipos de zonas de transformação e de excisão, que com certeza vão ser oportunamente abordados em outras apresentações. No nosso caso, nós vamos abordar o câncer de colo e as diretrizes do rastreamento. Lembrando que o câncer de colo ainda representa 10% de todas as neoplasias malignas do sexo feminino e que leva mundialmente a aproximadamente 50% de mortalidade nessa população acometida. É importante lembrar também que 78% desses casos ocorrem em países em desenvolvimento. Próximo, Fábio, e próximo de novo.
A maior incidência mundial são nos países da África subsaariana. Próximo, Fábio. No sul e sudeste da Ásia. E próximo, na América Latina. Lembrando que a gente está inserido dentro de áreas ainda de incidência muito alta de câncer de colo de útero. E por isso todo esse esforço para que a gente possa seguir rastreando. Só para mostrar que, pelo mapa, a gente vê uma convergência muito grande entre o desenvolvimento socioeconômico e a incidência de câncer de colo. Isso a gente pode apontar como um dos maiores fatores a falta de acesso ao sistema de saúde primário. Próximo, Fábio, a incidência de câncer de colo. No mundo, o câncer de colo acomete por volta de 500 mil de mulheres anualmente, levando ao óbito aproximadamente 50% dos casos. E no Brasil, a nossa incidência varia em torno de 20 mil casos novos por ano, ainda sendo a quarta causa de morte por câncer em mulheres. Próximo, Fábio. Eu trouxe aqui para vocês dados compilados de até 2010, que são taxas ajustadas da mortalidade por 100 mil mulheres, pelas 5 localizações de câncer mais frequente no nosso país. Só para mostrar que a gente ainda tem uma pequena tendência à diminuição da incidência, mas ainda não consolidada nenhuma diminuição da incidência, embora todos nós saibamos os esforços que são feitos de modo ao diagnóstico desse câncer. Aqui são dados publicados em 2010 sobre a mortalidade nas capitais e no interior dos estados. A gente consegue ver no gráfico acima que nas capitais a gente ainda tem já tem uma diminuição, uma tendência à diminuição do câncer de colo, mas no interior dos estados a gente vê que essa tendência ainda permanece estável, sem queda. Próximo, Fábio, infecção pelo HPV. Sim? Todos nós sabemos, mas não custa lembrar que o câncer de colo ele tem uma associação com a infecção pelo HPV de alto grau. Sabemos que essa infecção é a que vai levar ao desenvolvimento tanto da lesão precursora quanto do câncer de colo do útero, e que agora dispomos de uma ferramenta muito importante, que é a vacinação contra o vírus do HPV. Eu estou trazendo isso porque muitas vezes a gente tem questionamentos de que como ficará esse nosso rastreamento numa era de vacinação. A gente sabe que o SUS oferece em nosso país a vacinação gratuita e universal para o HPV. As novas regras são de meninas entre 9 e 13 anos, 2 doses com intervalo de 6 meses, e a gente está tendo uma cobertura vacinal dessa faixa etária. Porém, próximo, Fábio, eu trago aqui para vocês slides mostrando a perspectiva de diminuição de lesão induzida por HPV. Esse primeiro slide aborda NIC3 e adenocarcinoma in situ e mostra pra gente que após 20 anos de vacinação poderemos apresentar uma diminuição de 11% dos casos, após 40 anos por volta de 40% dos casos, e com 60 anos 49% a 50% dos casos vão ser evitados. Próximo, para o carcinoma invasor do colo do útero, vacinando essa população jovem, em 20 anos esperamos uma queda de por volta de 3%, em 40 anos 30% e em 50 anos por volta de 60% dos casos. Isso mostra pra gente que agora, próximo, não teremos, mesmo com uma cobertura vacinal adequada, não teremos mudanças no rastreamento para os próximos anos. Então, as regras de rastreamento aqui apresentadas, próxima, Fábio,
são as regras elaboradas agora pelo INCA e Ministério da Saúde, mostrando que as mulheres alvos são de 25 a 64 anos, mulheres sexualmente ativas. O exame citológico ainda é o exame recomendado para esse rastreamento e o intervalo é trienal após 2 exames negativos com intervalo anual. É importante lembrar também que esses exames mantêm-se periódicos até 64 anos e eles devem ser interrompidos quando pelo menos 2 exames negativos consecutivos ocorrerem nos últimos 5 anos. Para mulheres acima de 64 anos e que nunca se submeteram a um exame de rastreamento, essa mulher não deve ser dispensada. Ela deve realizar 2 exames citológicos com um intervalo de 1 a 3 anos e caso esses 2 exames apresentarem resultados negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais e dispensadas do rastreamento. Próximo. Achei também importante trazer que existe uma grande controvérsia e pobreza de evidências para o rastreio em algumas populações especiais, como indígenas, vítimas de violência e outras que podem estar expostas a fatores sociais ou ambientais para o câncer de colo do útero. Nós tivemos uma grande discussão no grupo e com a preocupação de não contrapormos a recomendações já feitas por grupos que pesquisam as condições e práticas de saúde dessas populações, orientamos que as recomendações serão específicas de acordo com as diretrizes publicadas para cada população. Isso também se aplica a mulheres infectadas pelo vírus do HIV, que têm documentos especialmente destinados ao seu cuidado. Portanto, este rastreamento é para a população em geral e não para populações especiais. Próximo, Fábio. Eu achei importante trazer também, e toda vez que eu vou dar aula, a gente sabe que tem uma diferença entre 2 orientações de rastreamento atualmente no Brasil, a orientação do SUS, que é essa que nós acabamos de falar, e a orientação da FEBRASGO, que inclusive está sendo revista, que orienta o início a 3 anos após a atividade sexual ou com 21 anos, o término com 70 anos e uma periodicidade trienal após 3 controles negativos. É importante lembrar que a FEBRASGO ela tem uma grande meta de orientar também a saúde suplementar e muitas vezes de tentar evitar danos de um super rastreamento que muitas vezes ocorre nesse ambiente. Então, não necessariamente as regras devem ser iguais, porém, para as pessoas que atuam no SUS, as mulheres brasileiras devem ter, no mínimo, o rastreamento orientado pelas diretrizes. E é claro que quando a gente vai apresentar isso, muitas vezes a gente tem discussões de que, puxa, a gente tem essas regras de rastreamento por conta da situação econômica do nosso país ou porque nós não temos condições de oferecer mais. Eu trago aqui para vocês uma comparação de vários rastreamentos, várias regras de rastreamento no mundo. Quero aqui ressaltar a Finlândia, que é o país que tem das menores incidências de câncer de colo no planeta, que tem o seu rastreamento com a idade entre 30 e 60 anos e com uma periodicidade de 5 anos, porém, como vocês podem ver na coluna direita, o rastreamento é um rastreamento organizado. Além disso, temos a Holanda, a Alemanha, com um intervalo com uma periodicidade de 5 anos e também com baixíssima incidência de câncer de colo, assim como a Inglaterra, mas podemos ver que o que diferencia esses países é o modelo de rastreamento sendo um rastreamento organizado. Nos Estados Unidos, a gente também tem um documento de 2012 que não recomenda rastreamento próximo, Fábio, não rastrear para mulheres
abaixo de 21 anos, isso aqui a gente tem que lembrar que os Estados Unidos tem uma política de muito litígio com a medicina, e eles têm regras que são regras muito até exageradas, e mesmo assim, essas que são regras para proteger o médico, mesmo assim nos Estados Unidos o rastreamento de mulheres jovens não é recomendado. Próximo, Fábio, e próximo várias vezes. Aqui eu trouxe para vocês alguns dados de outros países, e o que eu acho interessante que a gente ressalte é que, por exemplo, no Canadá, não é que o rastreamento não seja indicado em mulheres abaixo de 25 anos. O rastreamento, ele deve ser evitado. A recomendação é contra o rastreamento em mulheres abaixo de 25 anos. Aqui também, pode ir passando, Fábio, vários, a gente vê que em vários países do mundo, por exemplo, no Reino Unido, as mulheres abaixo de 20 anos não são chamadas para o rastreamento, nem abaixo de 25 anos. Na Holanda, nenhuma mulher abaixo de 29 anos é chamada para o rastreamento, e isso não significa um aumento na incidência de câncer de colo nesses países. Muito pelo contrário, são países que têm uma estrutura muito bem estabelecida de rastreamento e que conseguiram abaixar drasticamente os seus índices de câncer de colo. Próximo, Fábio. Então, acho que um dos pontos de maior questionamento é o rastreamento na faixa etária entre mulheres de 20 a 24 anos. Eu trouxe aqui alguns pontos para que a gente possa avaliar. Primeiro, a baixíssima incidência de câncer em mulheres com até 24 anos. Nessas mulheres, há uma altíssima taxa de lesões de baixo grau que podem levar a colposcopias, biópsias e supertratamentos. Além disso, em mulheres jovens, a maioria das lesões de alto grau correspondem ao NIC2. Lembrando que intervenções no colo de mulheres jovens podem levar a um aumento expressivo da morbidade obstétrica. Próximo. Aqui eu trouxe um dado do IARC que estima que iniciar o rastreamento aos 25 anos de idade e não aos 20, perde-se apenas 1% da redução da incidência cumulativa de câncer do colo do útero. E próximo, como podemos ver aqui, dados do Brasil, realmente a nossa incidência também é próxima a isso. 1% dos casos ocorrem em mulheres até 24 anos. Esse dado já é muito estudado, inclusive com várias publicações, e o que a maioria das publicações mostra, próximo, Fábio, é que mulheres jovens, mesmo as lesões de alto grau, têm um comportamento, como vocês podem ver aqui no quadro à esquerda, de mulheres não rastreadas, um comportamento muito semelhante a lesões de baixo grau, o que é diferente em mulheres rastreadas. Próximo. E esse é um trabalho do Peter Saziani, um trabalho importante, mostrando as características de mulheres diagnosticadas com câncer de colo entre 20 a 29 anos, quer dizer, qual é o histórico de rastreamento dessas mulheres. E como a gente pode ver, infelizmente eu não tenho como apontar para vocês, o rastreamento nas mulheres jovens não apresentou impacto na proteção contra câncer de colo. Então, rastrear essa população não tem impacto importante para a prevenção de câncer de colo, diferentemente de mulheres a 35 a 39 anos embaixo, que o rastreamento tem sim um efeito protetor contra o câncer de colo. Próximo. Eu trouxe esse caso, essa publicação para vocês, que eu acho que é um caso muito ilustrativo
de um adenocarcinoma microinvasor em uma mulher jovem. Essa menina foi vacinada aos 16 anos, já tinha iniciado a atividade sexual, ela fez parte de um dos braços de pesquisa da vacina aqui no Brasil. E essa menina foi seguida de 2005 a 2012 com citologia, na maioria das vezes semestral, colposcopia e captura híbrida. Quer dizer, não consigo imaginar um rastreamento mais completo do que esse. Essa menina apresentava uma infecção pelo HPV-18 e 7 anos depois da vacinação, em 2012, mesmo estando seguida semestralmente com todos os exames disponíveis para rastreamento, ela apresentou uma citologia de alto grau. Um mês depois, realizou uma biópsia que mostrou um adenocarcinoma in situ e no outro mês ela foi operada e já apresentava um carcinoma microinvasor. Para mostrar para vocês que o desenvolvimento do câncer nessa faixa etária não é um desenvolvimento semelhante àqueles da população mais velha e, portanto, a atuação de exames de rastreamento nessa faixa etária é pouco efetiva, por conta do próprio perfil de tumor que ocorre em pacientes jovens. Aqui, só para ilustrar, eu trouxe para vocês tanto a reação do P16 quanto de KI67 extremamente próximo, extremamente reativos, mostrando um perfil mais agressivo de tumores em pacientes jovens. Então, não há um longo período de lesões precursoras depois seguidas de câncer, e sim, o que mais se vê é um desenvolvimento de um tumor que seja rápido, portanto, ações de rastreamento têm pouca efetividade. Além disso, é muito importante mostrar, próximo, que qualquer manipulação no colo uterino de mulheres ainda em período fértil podem levar a uma morbimortalidade perinatal muito importante. Aí mostrando para vocês na primeira linha a mortalidade perinatal ocorre a cada 71 eventos de conização a frio, a cada 67 eventos de coagulação radical, a cada 500 excisões amplas por alça. Na segunda linha, partos pré-termos a cada 30 conizações a frio, a cada 143 excisões amplas por alça e a cada 27 eletrocoagulações radicais e prematuros extremos, por exemplo, a cada 250 tratamentos com excisão ampla por alça, vai ocorrer um nascimento de um prematuro extremo. Podemos lembrar que esta faixa etária abaixo de 25 anos apresenta sim muitas alterações, em sua maioria lesões de baixo grau, mas pode apresentar também lesões de alto grau e que dificilmente evoluirão para um câncer e podem levar a um aumento de intervenções nesse colo e aí levar a um aumento muito expressivo, como esse trabalho que todos aí devem conhecer, um trabalho publicado no Lancet, mostrando que sim, intervenções no colo uterino têm associação extremamente significativa tanto com parto prematuro quanto com baixo peso ao nascer. Então, para lembrar, próximo, rastreamento em mulheres jovens, próximo, não trará uma diminuição da incidência de câncer nessa população, mas sim trará um aumento da morbimortalidade em uma outra população que não é a mulher, e sim no seu filho. Portanto, instaurar um programa de rastreamento em mulheres abaixo de 25 anos nacionalmente não trará
uma diminuição da incidência de câncer nessas mulheres e sim um aumento da morbimortalidade no seu filho, sendo, portanto, o rastreamento nessa faixa etária deletério e não um rastreamento que irá melhorar a prevenção de câncer de colo uterino. Além disso, é importante ressaltar tanto o impacto psíquico que o diagnóstico de uma DST e uma lesão precursora de câncer terá em adolescentes e adultas jovens em constituição da autoimagem e da sexualidade. Mulheres jovens sexualmente ativas devem ser orientadas sobre anticoncepção, DST e práticas de sexo seguro, e essas medidas podem ser implementadas sem a necessidade de inclusão no programa de rastreamento. Muitas vezes a gente vê no Brasil que a mulher, para ser acolhida pelo programa de atenção à saúde da mulher, ela precisa estar dentro de algum programa de rastreamento. Isso não é verdade, mulheres jovens devem ser acolhidas e orientadas, porém não devem ser inseridas num programa de rastreamento. Ela com certeza se beneficiará muito mais de outras atividades de prevenção e não na prevenção de câncer de colo do útero. Em relação ao intervalo de rastreamento, eu trago aqui para vocês as estimativas de prevenção com diferentes intervalos de controle. Como vocês podem ver, com o intervalo de 1 ano, o rastreamento citológico tem uma redução da incidência de câncer de por volta de 93,5%. Quando esse intervalo passa para 2 anos, você tem uma diminuição de metade dos controles e a queda na redução da incidência é de apenas 1 ponto. E quando se passa para um intervalo trienal, 1/3 dos controles são necessários para a redução da incidência de praticamente 91% dos casos. Nós temos que pensar que com a infraestrutura necessária se consegue rastrear 3 vezes mais população com uma redução da incidência muito significativa com o intervalo trienal. Então, portanto, é plenamente justificável que se faça um intervalo a cada 3 anos. Aqui só para mostrar que este intervalo próximo já é um intervalo que vem sendo estudado há muito tempo. A gente tem o IARC que constituiu esses modelos e orientou que o intervalo de até 3 anos se tem uma redução estimada de próximo de 91% dos casos. A Organização Mundial de Saúde também estabeleceu recomendações que deram origem às normas brasileiras. Isso não é as nossas normas não vieram única e exclusivamente de dados brasileiros. Esse estudo tinha demonstrado que a proteção conferida por um exame prévio negativo era de 58% e 80% se os 2 exames fossem negativos. Essa informação, além dessa próximo, vários outros estudos que vieram posteriormente nos fizeram optar para uma repetição do exame em 1 ano antes de se passar para o intervalo trienal, o que confere uma segurança muito grande na negatividade daquele primeiro exame de citologia do rastreamento. Aqui, para ilustrar para vocês, eu não vou me alongar muito, que foi solicitada uma apresentação breve, para mostrar para vocês o outro grande ponto que com certeza é o maior ponto para o sucesso de um rastreamento. Esse é um trabalho clássico mostrando as diferenças de screening e de cobertura na Europa, mostrando que países, como vocês viram, usando citologia, com um intervalo de 3 ou de 5 anos, apresentavam redução expressiva, maior do que 80% dos cânceres de colo, enquanto os países novos, que estavam próximo
sendo incorporados agora ao bloco europeu, que não apresentavam políticas de alta cobertura do rastreamento, tinham ainda taxas muito expressivas da incidência de câncer de colo. Então, o que se concluiu é que, neste caso, a grande diferença não é de maneira nenhuma tanto o intervalo, nem o exame, a técnica de exame, e sim a cobertura que faz com que, da população-alvo, que faz com que realmente haja uma diminuição importante da incidência de câncer de colo. Próximo, rastreamento no Brasil, Fábio. Eu trouxe aqui alguns dados sobre o rastreamento no Brasil para podermos discutir um pouco depois da apresentação. Sabemos que no Brasil o padrão de rastreamento é oportunístico. Mulheres realizam os exames quando procuram um serviço de saúde por outras razões. Poucas são as pacientes que comparecem apenas para exames de rastreamento. Portanto, 20 a 25% dos exames têm sido realizados fora do grupo etário recomendado e metade com seu intervalo de 1 ano ou menos, quando a recomendação é de 3. Isso mostra pra gente que no Brasil há um contingente muito grande de mulheres super controladas e um outro contingente onde há realmente a maior incidência de câncer de colo sem controle algum. Aqui são dados publicados, o próximo, do informativo do INCA de 2015, informativo de detecção precoce. Só para mostrar para vocês que aqui é um gráfico separado por áreas, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, e os dados compilados do Brasil, a proporção de exames citopatológicos do colo realizados na faixa etária alvo de 25 a 64 anos. O máximo que se chega é por volta de 73% das mulheres na faixa etária alvo. Isso conta que mais de 25% das mulheres que estão sendo submetidas a exames de rastreamento não estão dentro da faixa etária e, portanto, não deveriam estar sendo controladas. Aqui acho que ainda é um dado mais alarmante que mostra a proporção de exames citopatológicos do colo do útero realizado na periodicidade de 3 anos nas mulheres dentro da faixa etária. Então, como vocês podem ver, o máximo que temos é de 13%, que se pensarmos nesses dados, são compilados de 2007 a 2013, 13% das mulheres estão sendo controladas completamente de acordo com as regras estabelecidas, isso é, de 25 a 64 anos com uma periodicidade trienal. Só para lembrar, esses são dados de mulheres que não estão no primeiro exame citopatológico. Já foram excluídas os primeiros exames, que esses sim teriam a necessidade de uma repetição anual. Próximo. Esse é um dado que está no informativo de detecção precoce, que embora tenha ocorrido diminuição do percentual de exames realizados no intervalo de até 1 ano, de 55,9% em 2007 para 49,4% em 2013, ainda no Brasil é muito mais frequente a realização de exames anuais em todas as regiões do país, indicando a necessidade de capacitação dos profissionais da atenção primária e orientação da população feminina quanto às recomendações do Ministério da Saúde. Aqui, para mostrar para vocês, próximo, um dado que é um dado bom, que mostra para a gente a razão entre as lesões de alto grau e o carcinoma invasor. Essa razão vem aumentando, quer dizer, aumento de rastreamento, e o que teve o maior aumento foi na região norte, mostrando que há sim um aumento do rastreamento em todas as populações brasileiras. Esse é um dado que eu gosto muito de mostrar, do impacto do rastreamento na região de Campinas, que é uma região que tem um programa de rastreamento muito bem estruturado, mostrando no primeiro quadro os dados em 1968 de estadio 0, 1, 2, 3 e 4,
Como vocês podem ver, não existia nem rastreamento e não tinha diagnóstico dos tumores estadio 0. Porém, com o passar do tempo, podemos ver que a instalação de um programa de rastreamento aumenta, assim como vocês podem ver em 2012 a faixinha azul clara mostrando um aumento do diagnóstico das lesões em estadio 0, do estadio 1 e também diminuições importantes de tumor avançado do tipo 2 e do tipo 3, do estadio 2 e 3. Porém, como vocês podem ver, ainda permanecemos com muito diagnóstico no estadio 3, que todos sabem é o estadio em que a mulher é mais sintomática e que procura o serviço de saúde, indicando ainda uma grande parcela da população que não está sendo rastreada. Então, tivemos sim um impacto bom com um diagnóstico de estadios muito precoces, porém, ainda esses dados mostram para a gente que uma grande parcela da população chega com diagnóstico tardio nos casos que não foram rastreados e que começam a apresentar sintomas. Próximo. Esses são dados publicados agora em 2016, mostrando a mortalidade por região do país. Como vocês podem ver, no norte, que é a parte de cima, ainda há um aumento da mortalidade significativo por câncer de colo, e alguns dados mais para baixo, principalmente no sul e no sudeste, e ainda no centro-oeste, há uma tendência à diminuição da mortalidade, porém, na região norte e nordeste ainda há uma significativa manutenção e com uma tendência até de alta no norte da mortalidade por câncer de colo. E aqui a mortalidade por câncer de colo é por idade, e como vocês podem ver, há uma diminuição, uma tendência à diminuição nas mulheres mais velhas, porém a faixa etária de 30 a 49 anos ainda apresenta uma mortalidade estável ou ainda com uma tendência ao aumento, que seria a faixa etária principal dos programas de rastreamento. Então, como sabemos, o nosso grande desafio para um programa de rastreamento é atingir uma alta cobertura da população-alvo, que esse é o componente mais importante, principalmente no âmbito da atenção primária, e sabemos que países com cobertura acima de 70% do exame, com o exame citopatológico, realizado a cada 3 ou a cada 5 anos, apresentam taxas iguais ou menores do que 2 mortes por cada 100 mil mulheres. Então, aqui a nossa discussão, imagino, tem que ser mais em relação a um aumento da cobertura e menos em relação ao tipo de exame. O papel da atenção primária, é claro, é desenvolver ações preventivas para o câncer de colo de útero, e sabemos que o rastreamento está estreitamente relacionado à atenção primária, que é uma tecnologia que é exercida nesse nível, e os profissionais atuantes devem conhecer o método, a periodicidade e a população-alvo recomendados, sabendo ainda orientar e encaminhar para tratamento as mulheres de acordo com o resultado dos exames e garantir o seu seguimento. E nosso papel como especialista é também de trazer, capilarizar essa informação para a atuação em todos os níveis. Esse aqui é um gráfico clássico mostrando próximo a incidência ajustada por câncer de colo de útero na Inglaterra. É um gráfico que mostra de 1971 até 1988. O gráfico é semelhante ao que a gente apresenta aqui no Brasil, com ainda incidências estáveis, com alguns períodos de baixa, com mais baixa e mais alta incidência, porém, em 1988 foi implantado um sistema chamado Call and Recall, de chamar e rechamar, aonde as mulheres que estavam dentro da população-alvo eram convocadas
para comparecerem ao sistema de saúde e realizarem seus exames de rastreamento. E só a partir deste momento em que se estruturou um programa organizado que houve um aumento da taxa de cobertura e aí sim uma diminuição expressiva da incidência de câncer de colo. O que mostra para a gente que, mesmo com muitos exames, o rastreamento oportunístico tem pouco impacto na incidência do câncer de colo, enquanto que o rastreamento organizado ainda é a arma mais importante para a diminuição desse tumor. Próximo. Portanto, o nosso desafio tem que ser a formação de um sistema de rastreamento organizado com aumento da abrangência e garantindo acesso a todos os níveis do sistema de saúde. E aí, para a gente pensar, implantar o próximo, para onde vamos? Sim, implantar um rastreamento organizado para o câncer de colo do útero, porque oferecer alguma proteção para a mulher é ainda mais importante do que discutir a idade ou a técnica de rastreamento. Sabemos que sem rastreamento organizado, o teste de DNA HPV ou implantação de qualquer outro teste terá baixíssimo custo-efetividade. E também ressaltando que a vacinação contra o HPV é eficaz, mas ainda levará anos para obtermos a redução da incidência de carcinoma invasor e de diminuição da mortalidade. É uma excelente estratégia, sem dúvida, porém ainda há grandes desafios a serem superados para se obter uma alta cobertura num país continental e heterogêneo como o Brasil. E aí, acho que a gente não tem outro caminho próximo a não ser o caminho de construirmos isso aí juntos e tentarmos ajudar nas políticas de implantação de rastreamento e de cobertura. Eu termino por aqui, eu tenho mais alguns slides se houver necessidade de alguns dados para outras ponderações, e quero agradecer muito poder estar aqui com vocês e a esse grupo aí que eu aprendi demais. Eu acho que para melhorar, só trabalhando em grupo mesmo. Obrigada. Bom, queria agradecer muito à professora Joana essa palestra, né? A gente foi acompanhando aqui, às vezes ela esquecia de mandar o próximo, mas a gente foi acompanhando pelo conteúdo. Não, foi ótimo. E eu já tenho anotado algumas questões que eu recebi pelo chat. Professora Joana, por favor, poderia tirar o seu conteúdo da Ruth? Porque aí a gente vai poder vê-la em tela inteira. Pois não. Enquanto ela está fazendo ajustes lá da transmissão pela Ruth, eu vou colocar algumas questões que foram feitas aqui pelo chat na internet. Então, a primeira delas é da doutora Juliana Silva. A questão é: se mulheres sem vida sexual ativa por um tempo após ter iniciado, mesmo dentro da faixa etária, devem continuar fazendo o rastreamento. Fábio, como a gente vai dividir? Posso ajudar na resposta? Pode. Bom, Juliana, as mulheres sim devem continuar mantendo o rastreamento. Até porque o que a gente sabe que o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo é a infecção pelo HPV de alto risco oncogênico, mas uma infecção persistente. Então, essa mulher, ela pode ter se contaminado durante o período que ela tinha atividade sexual e não ter feito clearance desse vírus e, portanto, ela sim permanece no programa de rastreamento, porque o fator de risco pode continuar lá e ela vir a desenvolver uma lesão precursora ou até um tumor mais tarde. Então, a gente não tem... É uma coisa que eu gostaria de lembrar, que é importante que a gente não associe o comportamento sexual de cada um com a regra do rastreamento. Por exemplo, se a gente colocar uma plaquinha e falar, olha, quem
quem iniciou atividade sexual abaixo dos 15 anos, entre nessa porta. Isso é uma forma de trazer uma diminuição do rastreamento, quer dizer, o que é colocado? Mulheres que já têm vida sexual ativa, iniciando quando for, ou ativa no momento ou não, elas se encaixam nas regras de rastreamento e essa regra não varia de acordo com o comportamento sexual, para que a gente possa sempre manter a maior abrangência possível. Espero ter ajudado, Juliana. Ok. Ela agradece aqui o esclarecimento e eu tenho mais algumas questões. Uma da doutora Mariana Zene, do Centro de Saúde de Bariri, afirmando que muitas mulheres no SUS já iniciaram atividade antes dos 25 anos, e ela insiste na pergunta, você respondeu durante a apresentação, mas acho que valia a pena reforçar, se ela deve iniciar quando as mulheres solicitam o rastreamento antes dos 25 anos. Qual o nome dela mesmo, Fábio? Desculpa. Doutora Mariana Zene, de Bariri. Doutora Mariana, eu acho que eu falei um pouquinho sobre 2 pontos que eu acho que são super importantes nessa sua pergunta. O primeiro deles é o que você vai fazer de acordo com a solicitação de uma paciente para você. É claro que essas regras, como eu disse no começo da apresentação, elas vão se aplicar para o grande volume da população. Porém, você pode ter pactuações com pacientes suas, pacientes que você está atendendo, e que podem, por motivos excepcionais, mesmo que sejam motivos até psíquicos da paciente, que você possa sair um pouquinho dessa regra. O importante é, primeiro, a regra deve valer para a imensa maioria das pessoas, mas não impede que você possa ter uma pactuação diferente com cada paciente sua. Porém, o mais importante de tudo isso é a gente ter muita certeza de 2 pontos. Primeiro, o rastreamento não tem um impacto grande na diminuição da mortalidade por câncer de colo em mulheres abaixo de 25 anos. Essa mulher geralmente apresenta lesão, que é uma lesão de baixo grau, então muitas vezes você vai dar o diagnóstico para ela, olha, você tem uma lesão de baixo grau, e a conduta na realidade é você apenas seguir ou mandar retornar depois dos 25 anos. Então, acredito que você vai estar trazendo pouca ajuda para a sua paciente. Com citologia ou sem citologia, você deve orientar medidas de prevenção de DST e de anticoncepção para essa paciente. E mais importante, o que tem que estar muito claro para a gente, é que rastrear um país, uma população abaixo de 25 anos, não vai estar trazendo uma diminuição da mortalidade por câncer de colo. Como eu disse, o câncer de colo nessa faixa etária é um câncer de colo que tem um comportamento diferente e que não vai responder aos programas tradicionais de rastreamento. E outra coisa, não só você não vai estar prevenindo o câncer naquela mulher, mas você vai estar trazendo um aumento de morbimortalidade, só que para uma outra faixa da população, que é o bebê dessa paciente, uma faixa de morbimortalidade neonatal. Então, a gente começar a rastrear e tratar lesões em pacientes ainda sem prole definida, nós não estamos prevenindo câncer de colo. A gente está aumentando a morbimortalidade de uma outra faixa etária. Isso é importante que fique claro para a gente. Ok, eu acho que temos mais uma pergunta aqui da doutora Maria Inês Menescal Fabrício, tá? É do interior de Minas. Ela gostaria de saber se mulheres homossexuais sem história de relação sexual prévia, heterossexual, precisam se submeter ao rastreamento. Essa é uma questão que a gente tem que, a princípio, se ela não teve relação sexual ou com penetração, a princípio a chance dela ter, ela é considerada como sem atividade sexual. Porém, as práticas sexuais precisam ser perguntadas
de uma forma mais objetiva para essas mulheres. Muitas vezes o que a gente vê é que são mulheres que podem não ter tido penetração, mas que têm penetração com fômites, com objetos que também estavam em outras mulheres, e pode haver sim uma contaminação. Porém, a princípio, mulheres com ímen íntegro que nunca tiveram penetração no intercurso são consideradas mulheres sem atividade sexual. Mas é muito importante que você converse com ela de como são as práticas sexuais. Muitas vezes elas falam, eu nunca tive sexo com homem, mas isso não quer dizer que ela não tenha a possibilidade de ter sido contaminada com HPV, e aí você vai precisar conversar caso a caso. Não sei se o Fábio quer colaborar um pouquinho com isso, concordo os nossos colegas, porque essa realmente é uma questão difícil. Eu acho que é caso a caso e conversando mesmo. Eu queria contribuir sim, você mesmo tinha falado, a gente não conhece as práticas das pessoas, e uma estratégia de rastreamento é uma estratégia populacional, né? Tirar mulheres dessa estratégia porque nós pressupomos que a prática dela é de um jeito, ou acreditar piamente no que ela informa, e com isso retirar ela de um rastreamento, de um procedimento relativamente simples, eu acho que ela perde mais do que ganha. Então eu acho que ela não deveria ser retirada do rastreamento, concordo com você. E aí eu acho que no caso, o que a gente falou das diretrizes é conversar com essa paciente e avaliar muito bem quais são as práticas sexuais dela. Temos outra questão aqui, da Yara Longo, perguntando sobre mulheres que já foram esterectomizadas, se precisam ser mantidas no rastreamento. Sim, ótima pergunta. Que bom que você perguntou, Esther. As mulheres que foram submetidas à esterectomia total, com a retirada do colo, lembrem-se disso, por lesões benignas e que tinham uma história de rastreamento normal, de exame de rastreamento normal anteriormente à cirurgia, essas mulheres são excluídas do programa de rastreamento. Porém, é importante lembrar que mulheres que foram esterectomizadas para tratamento de lesões precursoras ou de câncer de colo, essas mulheres não estão em rastreamento, elas vão estar em segmento, e essas mulheres devem continuar o atendimento ou com citologia, enfim, com o segmento dessa lesão, do tratamento dessa lesão. Porém, mulheres submetidas à esterectomia total, com retirada do colo do útero, por razões benignas, sem antecedente de alteração nas citologias anteriores, elas podem ser excluídas do programa de rastreamento. Acho que eu tinha um slide disso, acho que ele não passou e eu não me lembrei. Que bom que a gente está em grupo, que aí um lembra o outro. Eu só queria ressaltar que a gente tem imagem e som de todo mundo que está pela RUT. Então, se quiserem contribuir ou fazer perguntas, podem se manifestar. A gente só não pode abrir isso para a internet também, porque aí ficaria difícil de eu conseguir controlar. Mas eu queria colocar uma outra questão que foi colocada aqui pela Karine Melo, que trabalha na Prefeitura Municipal de Queimados, que é Baixada aqui fluminense, que ela coloca como ter acesso a exames anteriores. Imagino que seja para poder assegurar de que ela fez um exame negativo há 1 ano, ou que ela fez de fato há mais de 3 anos, para poder tomar uma decisão em relação à repetição do exame. Karina, esse eu acho que é um problema que você passa, e a gente sabe que a maioria das mulheres podem não estar seguidas no mesmo local e ter acesso a exames anteriores. É claro que é importante relembrar que, por exemplo, mulheres que têm o último exame há 10 anos, 15 anos, 8 anos, essas mulheres elas devem, ao retornar ao rastreamento, ter da mesma forma o exame repetido anualmente, os 2 normais, e aí sim retornar ao intervalo trienal. Então, talvez, se você não conseguir acesso a outros exames, ou essa mulher tem um intervalo de rastreamento muito longo,
o ideal é que você colha um exame, 2 exames com intervalo anual, com os 2 normais, você retorne aí ao rastreamento trienal. Porque é sim muito difícil, eu compartilho aí da sua dificuldade. Muitas vezes a paciente conta, mas a gente não sabe se colheu, se foi coleta adequada, qual é o resultado. Então, muitas vezes, quando a gente não tem acesso a esse resultado, ou a paciente retorna com um intervalo muito grande do rastreamento, o ideal é que a gente repita 2 exames com intervalo anual, oriente essa mulher para que ela possa voltar com intervalos trienais. Ok, agradeço a resposta. Tem mais algumas questões que me foram colocadas ao longo das semanas, mas que não foram colocadas aqui no chat, que você mencionou durante a sua apresentação, mas eu acho que você mencionou rápido, talvez seja uma oportunidade de poder aprofundar, que é a questão de grupos especiais, né? A gente ouve as pessoas muito ansiosas, né? E dizendo para a gente, mas as meninas aqui no meu posto de saúde, da comunidade, começam a vida sexual aos 10, 11, 12 anos, chegam com 18, já têm 3 filhos. Por que a gente não deve começar o rastreamento antes nessas mulheres, antes dos 25 anos? Eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Bom, primeiro, como a gente já falou e reforçou, este é um rastreamento para a população em geral. Esse não é um rastreamento para a população, para populações especiais. Por exemplo, para mulheres HIV, vivendo com HIV ou com já manifestações da doença. Grupos indígenas também, a gente recebeu várias solicitações de avaliação se esse rastreamento também seria adequado para os grupos indígenas ou não. A gente tem grupos que praticamente não têm contato com o HPV, outros grupos que iniciam atividade sexual muito cedo e que têm já uma contaminação altíssima por HPV, se isso deveria variar ou não. Primeiro, para deixar claro, essa é uma diretriz para a grande maioria da população. Situações especiais devem ser tratadas por diretrizes específicas. Porém, uma das coisas que mais perguntam para a gente é exatamente isso. Não, mas se a minha paciente começou atividade sexual com 14 anos, ela com 18, 19 ela já tem filhos e eu não vou colher a citologia, com 1% dos cânceres de colo ocorrem em mulheres abaixo de 25 anos. Então, você vai saber que você vai estar com a intenção de prevenir por volta de 1% dos cânceres de colo. Como eu já deixei claro na apresentação, mesmo essas mulheres, o câncer de colo tem um desenvolvimento muitas vezes muito diferente do câncer de colo que ocorre em mulheres mais velhas. A grande preocupação de rastrear essa população, e como eu disse, a gente não pode instalar um programa de rastreamento no país com variações de acordo com as práticas sexuais de cada um. Eu espero que vocês concordem, quer dizer, não tem como eu dizer quem começou a ter relação sexual com 14 começa com 20, quem começou com 17 começa com 22, porque isso é inviável e depois isso pode trazer muitos vieses na introdução das mulheres no programa de rastreamento. Eu posso dizer, não, eu comecei a ter relação com 15, mas só vou entrar no grupo de 17, quer dizer, são vieses que de maneira nenhuma devem estar inseridas no programa de rastreamento. Meninas que começaram a atividade sexual com 10, com 11, com 15 ou com 20 anos entrarão no programa de rastreamento com 25 anos, que essa é a regra para a população. Claro que mulheres que apresentem algum sintoma ou que tenham alguma queixa específica que você acha necessário inseri-la no programa de rastreamento, cada médico tem autonomia de fazer essa avaliação. Mas o programa de rastreamento não pode variar de acordo com as práticas sexuais de cada um, porque aí vira um programa inviável para o país. Tem alguma coisa a colaborar aí, Fábio? Eu queria reforçar com a base nos seus primeiros slides, né? Que as diretrizes são recomendações, não são leis
imutáveis, né? É um pouco do que você estava acabando de falar. Então, só para reforçar, o médico, né, o profissional de saúde em geral, ele está tratando de um indivíduo. E nesse momento ele pode avaliar, ou pela queixa, ou pela história, qual é o risco que essa mulher tem de ter uma lesão precursora ou até de vir a ter um câncer. Então ele pode individualizar e iniciar o rastreamento eventual para uma mulher que se encontra nessa característica que eu dei exemplo, por exemplo, né, dessa mulher que com 18 anos já tem 3 filhos e começou a atividade sexual aos 10. Né? Mas ela é diferente do resto. Eu acho que o risco é as pessoas generalizarem, às vezes até de forma preconceituosa, e mencionarem que todas as meninas da comunidade que é atendida pelo meu posto de saúde iniciam a atividade sexual antes dos 10 e todas precisam ser rastreadas. Eu acho que a gente deve individualizar. Né? E em relação aos grupos especiais, como indígenas, né? como pessoas mais carentes, eu acho que a gente ainda precisa avançar muito para estudar como é que é o comportamento sexual que mereça uma recomendação específica. Mas ela vai ser tratada num texto específico para, por exemplo, diretrizes para a população indígena. Né? Aproveitando esse gancho que você mencionou, a questão do HIV, você poderia colocar para a gente qual é a recomendação de coleta em mulheres com HIV? Depois tem mais perguntas, tem um comentário da Diama, que eu vou ler, mas é sobre outro assunto. Então, eu queria só fechar esse. Então, atualmente, a recomendação para mulheres HIV positivas, todas as mulheres HIV positivas que tenham tido atividade sexual, obviamente, devem ser submetidas à coleta de exame com o primeiro intervalo semestral e depois exames anuais. Existem alguns grupos que até acreditam que associar colposcopia nesse rastreamento pode ser benéfico, visto que é uma população especificamente com uma imunodepressão importante. Mas o rastreamento não se inicia nessas mulheres, sim, não se inicia aos 25 anos, não tem uma data específica para início. A partir do momento do diagnóstico, se a mulher tem vida sexualmente ativa, 2 exames com intervalo semestral e depois intervalos anuais. E aí, este rastreamento também, até onde eu sei, nas últimas diretrizes, não tem uma data prevista, uma idade prevista para o término. Porque nós estamos lidando, sim, essa é uma população com muita dificuldade de fazer o clearance por HPV, com altíssima incidência de lesões precursoras e inclusive de câncer, e portanto o rastreamento para essa população deve ser ajustado e é diferente do rastreamento da população brasileira. Ok. Tem um comentário da Diama agora e uma pergunta que está relacionada ao comentário. Então eu vou ler primeiro o comentário da Diama, depois eu vou ler a pergunta. Então, o comentário da Diama. A Diama, ela é oriunda da Unicamp e atualmente está fazendo um pós-doutorado no IARC, né, que é a Agência Internacional de Pesquisa contra o Câncer. E ela coloca um comentário aqui no chat que a principal estratégia hoje para conseguir reduzir a mortalidade é a busca ativa das mulheres que estão há mais de 3 anos sem fazer o exame. Desta forma, é muito importante o papel da equipe de saúde da família, que deve, através dos agentes comunitários, identificar essas mulheres durante a visita domiciliar. São essas as mulheres que hoje no Brasil estão desenvolvendo o câncer do colo do útero. E a pergunta que eu julgo relacionada é, novamente, da professora Maria Inês Menescal Fabrício, da Universidade Federal de Viçosa, e pergunta se não seria possível fazer um programa com o cartão do SUS das mulheres e com os resultados e frequência dos exames citopatológicos. Assim, seria possível controlar melhor as mulheres onde quer que elas estivessem fazendo o seu rastreio. Com certeza esse é o nosso, vamos dizer, sonho de consumo. É claro que a grande dificuldade, por exemplo, quando você está num centro de saúde que você não tem uma territorialização, que você não conhece a população, a gente atende a partir da população que vem ao sistema de saúde. E no caso do rastreamento, o que a gente quer é buscar essa mulher que está fora. Então, qual que é a estratégia
estratégia que a gente consiga conhecer essa população, como disse a doutora Diama, realmente, através de busca ativa, saber com que população que a gente está lidando, qual é o intervalo de rastreamento dessas mulheres e convocá-las para o sistema de saúde, para atendimento médico e para o programa de rastreamento aqui no nosso caso. Esse sim configura um rastreamento organizado e esse sim é o que trará efetividade para o programa. Então, existe um papel imenso, que é esse papel de dentro do centro de saúde você ter os agentes comunitários que cadastrem as famílias e nelas busquem as mulheres que estão fora do intervalo de rastreamento. E, como disse a professora Maria Inês, essa é a nossa intenção. Por exemplo, no Siscolo, o que a gente consegue ver até então quantos exames foram realizados, mas a gente não tem o histórico de cada mulher. A intenção com o cartão SUS, queremos crer que seja que a gente consiga ter o histórico dessas mulheres e, inclusive, saber que mulheres que não estão frequentando o sistema de saúde para serem convocadas. O programa de rastreamento organizado só funciona dessa maneira, com um cadastro de toda a população, com o histórico de exames dessa população, para que a gente possa buscar a nossa população-alvo e convocar. Então, queremos crer que o objetivo do Ministério da Saúde com o cartão SUS é exatamente esse, que a gente consiga ter acesso a um histórico dessa mulher que não está no sistema de saúde naquele momento, para que a gente possa estruturar programas de convocação e de rastreamento organizado. Relacionado ao que você está falando, também tem um comentário da Karine, de Queimados, novamente, que se os médicos pudessem ter acesso via internet, por exemplo, dos exames do Ministério da Saúde, reduziríamos as coletas desnecessárias. Eu só queria acrescentar que o Siscam, né, que é o sistema que vai substituir o Siscolo, ele prevê que as unidades de saúde tenham acesso aos resultados e que elas possam também colocar as informações sobre a colposcopia e que os laboratórios coloquem os resultados de histopatológico. Mas o sistema ainda não está completamente funcionando e está apresentando uma série de problemas e a gente até está com atraso na digitação, mas a ideia é que a gente tenha acesso a essas informações. Não sei se alguém mais gostaria de contribuir. Não sei, Joana, quer contribuir alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que o nosso caminho, muito mais do que buscar alternativas de métodos, novos métodos para rastrear, o nosso caminho é esse. O nosso caminho é buscar uma forma de ter essa população na mão, né? Saber quem e quem precisa ser rastreado, quando já foi rastreado, qual foi o resultado do exame. E sabemos que o Ministério da Saúde tem, até então pelo menos, buscado formas de viabilizar. Tanto o Siscam como o cartão SUS são realmente iniciativas que ainda não estão completamente implementadas, mas se implementadas como idealizadas, com certeza vão trazer grande benefício para o atendimento médico e para todos os programas de rastreamento. Tem uma outra questão aqui da Yara de Freitas Longo, da Prefeitura Municipal de Conchas. Pergunta se mulheres que utilizam DIU devem seguir o rastreamento anual do citopatológico. Não. As mulheres usuárias de DIU, uma coisa importante de lembrar, mulheres grávidas, tem protocolos que tentam inserir no protocolo de pré-natal a coleta de citopatológico, do exame citopatológico. Não, essa mulher, gestante ou não, a gestação pode ser uma oportunidade para se colher o exame, porém, se ela está dentro da faixa etária e tem exames com menos de 3 anos, não necessariamente ela precisa colher o novo CO na gestação, assim como mulheres usuárias de DIU não precisam ter um rastreamento específico, um intervalo de rastreamento específico para elas. O importante é todas as mulheres estarem, que dentro da população-alvo, estarem inseridas nos programas de rastreamento, mas o DIU não indica nada diferente. Eu só queria reforçar que essa pergunta traduz um pouco
a crença e muitas práticas, né, de profissionais de saúde, mais ainda que reforça crenças e mitos das mulheres, de que o exame citopatológico vai ajudar a identificar infecções, e aí sim a usuária de DIU deveria fazer um rastreamento mais frequentemente. Mas só queria reforçar que o exame citopatológico não é o melhor exame para diagnóstico de infecção vaginal nem cervical, e que a usuária de DIU, como qualquer mulher, deve ter sua consulta regular ao ginecologista. Então, quando se recomenda que o rastreamento deve ser trienal, não quer dizer que essa mulher está impedida de procurar o ginecologista ou que ela não precise de uma atenção ginecológica a intervalos menores. Isso vai depender da situação de cada mulher, né? Mas que não precisa de fazer o exame de rastreamento. E a gente está falando aqui de reduzir o exame de rastreamento e assim, pode parecer assim, sem sentido, né? O exame é barato, é inócuo, só que quando a gente deixa de fazer em quem não precisa, a gente aumenta as oportunidades de fazer para quem nunca fez. Então a gente não se trata apenas de reduzir a realização do exame em quem não precisa, se trata de criar oportunidades para quem não está tendo acesso ou não teve a oportunidade de fazer, possa ter a oportunidade. E aí se inclui todas essas situações, como querer fazer numa gestante só pelo fato de ela estar gestante, querer fazer numa mulher que tem queixa de leucorreia, fazer numa mulher usuária de DIU. Não é o exame citopatológico que vai contribuir, mas sim o exame clínico, a lâmina fresca, em alguns casos, algumas culturas, GRAM e tudo mais, que não é objeto dessa fala. Mas é importante tentar desvincular rastreamento de câncer de colo de assistência ginecológica. Uma não implica necessariamente na outra. O rastreamento pode ser feito por qualquer profissional treinado, enquanto a assistência ginecológica vai precisar ser feita por um especialista. A usuária de DIU, por exemplo, vai precisar estar em acompanhamento porque ela tem um risco maior de doença inflamatória pélvica, então merece uma visita mais frequente ao ginecologista, mas não para rastreamento de câncer de colo, porque o DIU não aumenta o risco do câncer de colo. Outra questão que não veio pelo chat, mas que eu gostaria de colocar, que você mencionou rapidamente, eu acho que porque estava também já avançando aí no tempo da sua apresentação, mas que é uma pergunta que extrapola o ambiente do SUS, mas é a questão do uso do teste HPV no rastreamento, né? Você mostrou, eu queria te dar a oportunidade de aprofundar um pouquinho, porque muitas pessoas vêm questionando por que ainda não foi implantado no SUS e tem feito uso do teste no consultório particular como uma alternativa à citopatologia. Eu gostaria que você fizesse algum comentário a mais sobre isso. Esse é com certeza um ponto mais controverso, inclusive nas nossas reuniões aí para o consenso, tentamos até definir algumas regras para a prefeitura que optar por utilizar o rastreamento com o teste de biologia molecular para HPV, como que ele deveria ser feito e também para saúde complementar ou aonde médicos e pacientes solicitam o exame de HPV. Então, o teste de HPV para o rastreamento é comprovadamente eficaz, a gente já tem trabalhos mostrando, inclusive em estudos populacionais, que ele sim aumenta a sensibilidade, quer dizer, um teste de HPV negativo, ele traz um período de segurança para essa mulher ter a chance de desenvolver câncer com muita tranquilidade, um período de 5 anos que ela possa fazer um intervalo do seu rastreamento, mas especificamente para o Brasil, o que a gente tem conversado aqui durante toda a apresentação é que para um programa desse ter efetividade, há necessidade de um programa organizado. Por quê? Primeiro, é um exame caro, ele pode ser sim custo efetivo se for aplicado de forma muito normatizada, com intervalos a cada 5 anos. A princípio, o esquema de utilização seria um esquema que iniciaria com 30 anos.
teste de biologia molecular para HPV abaixo de 30 anos tem pouquíssima eficácia, ele trará muitos exames positivos, em sua maioria sem lesões, portanto, a indicação para rastreamento numa faixa etária abaixo de 30 anos é inadequada. Então, se houvesse necessidade de implantar o rastreamento dos 25 ao 30, com certeza ficaria com a citologia, e a partir daí se iniciaria o rastreamento com biologia molecular. O intervalo de rastreamento pode ser maior do que 3 anos com muita segurança, então o intervalo deveria ser a cada 5 anos, e aí lógico que dependendo do tipo de exame de biologia molecular, a gente teria como segundo round em exames positivos, aí sim a citologia. Esse é um modelo de rastreamento comprovadamente eficaz, porém ele é comprovadamente eficaz para uma população em rastreamento organizado, para um rastreamento em mulheres acima de 30 anos, com intervalo a cada 5 anos. Não adianta a gente querer colocar um rastreamento com biologia molecular, como vocês viram, que a gente tem 13% só das mulheres da faixa etária alvo que colhem citologia no intervalo de 3 em 3 anos. Pensa bem, se a gente mudar esse método, a gente vai ter mais de 80% da população colhendo o exame de rastreamento, que deveria ter um intervalo de 5 anos, num intervalo muito menor do que esse. E aí, você vai ter uma quantidade muito grande de exames positivos para manejar, e além disso, se torna absolutamente inviável em forma de custo-efetividade. Não há como ser viável um rastreamento com biologia molecular com um intervalo menor do que 5 anos, e sendo esse exame o primeiro exame do round do rastreamento. Portanto, para mulheres que estão em saúde complementar, por exemplo, e que fazem um rastreamento que optem para um rastreamento com biologia molecular, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o rastreamento é acima dos 30 anos com biologia molecular. Colher rastreamento com biologia molecular abaixo dos 30 anos, a quantidade de exames positivos é inviável. Depois, para os exames com HPV positivo, a gente poderia passar para o round da citologia. E aí, sendo um pouquinho mais específica, caso existem modelos que identificam o HPV 16 e 18, e aí essas mulheres poderiam ser encaminhadas diretamente para a colposcopia, os HPV positivos não 16 e 18 para a citologia, e os HPV negativos retornariam em 5 anos. Porém, num modelo de rastreamento brasileiro, é desaconselhável um rastreamento com biologia molecular, porque ele não vai agregar maior proteção com o intervalo sendo feito num intervalo muito pequeno, e nós vamos encarecer esse rastreamento, dificultando ainda mais a inclusão de novas mulheres no programa. Mais alguma coisa que você complementa, Fábio? Não, eu tenho alguns comentários a fazer, mas eu queria convidar o pessoal de Barretos, que tem alguma experiência com rastreamento usando testes moleculares, que se pronunciasse, já porque a gente tem possibilidade de fazer isso em quem está na RUT, então eu convido-os a se manifestar. Nós não estamos ouvindo Barreto. Vocês estão com o microfone aberto? Continuamos sem ouvir. A gente continua sem ouvir Barretos. Estou vendo que eles estão pedindo ajuda ao técnico, e eu vou então colocar algumas considerações sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que as propostas de utilização de teste HPV se basearam na dificuldade da citologia. A citologia não tem uma sensibilidade 100%.
Então ela sempre deixa passar alguma coisa. A gente compensa essa falta de sensibilidade com repetição de exame num intervalo relativamente curto de 3 anos. E isso é um grande problema para os países que já reduziram muito a incidência do câncer de colo e que precisam de estratégias para tentar reduzir ainda mais. E aí faz sentido utilizar um teste mais sensível. Nesse caso seria o teste HPV. Como a própria professora Joana estava falando, se a gente introduzir o teste de HPV no Brasil em substituição à citologia, a gente não vai ter uma redução na incidência de câncer, porque as mesmas mulheres que fazem citologia demais vão fazer teste de HPV demais. E as mesmas mulheres que não fazem nenhum rastreamento vão continuar fora do rastreamento. Então, provavelmente, não teria nenhum impacto na redução da incidência de câncer e teríamos um grande impacto no número de colposcopias, porque o número de falso positivo, ou seja, dá positivo sem lesão, aumenta. Para reduzir isso, tem que se fazer o teste de HPV e depois a citologia, como a professora Joana estava falando. Aí nessa situação nós estamos introduzindo mais um teste na linha de cuidado. Então já é complicado a linha de cuidado com teste, com citologia, colposcopia, histologia, aí teria que ser teste HPV, citologia nos positivos, colposcopia, ou seja, aumenta a complexidade da linha de cuidado, trazendo mais dificuldades para essa prevenção. Por outro lado, a gente precisa ressaltar que no Brasil o nosso problema ainda é acesso, independente da tecnologia, como a professora Joana também falou na sua apresentação. Então, independente da tecnologia, o que a gente precisa é chegar nas mulheres que não estão fazendo o rastreamento. Que teste vamos utilizar? O teste que estiver disponível. Em algumas áreas de difícil acesso, talvez o melhor seja a gente pensar em tecnologias mais básicas, como estão sendo usadas na África e alguns países da América Latina e na Ásia, que seria a inspeção com ácido acético. Então, independente da tecnologia, o maior, como a professora Diana também falou, maior benefício pode ser esperado em buscar as mulheres que estão fora do rastreamento, independente de trocar a tecnologia. Não sei se o pessoal de Barretos já está podendo falar. Continuamos sem áudio de Barretos. Não sei se Joana gostaria de comentar alguma coisa. Não, acho que o que você comentou é importante. Uma coisa que é importante reforçar, eu acho que é na saúde suplementar, que a gente vê, quer dizer, para programas de rastreamento nacionais a gente já deixou bem claro, mas é um outro viés quer dizer, uma outra face desse rastreamento é você dar um diagnóstico de uma DST para a mulher. Então existem inclusive trabalhos já mostrando o impacto que o diagnóstico de uma DST como o HPV traz para essas mulheres e a ansiedade que um exame de um vírus positivo sem nenhuma lesão, onde a conduta é apenas o segmento. Então a gente tem que, traz mais um componente para esse programa de rastreamento, que é uma assistência e uma orientação muito bem feita, tanto do casal quanto dessa mulher que apresenta o HPV positivo, para diminuir a ansiedade. Existem trabalhos mostrando que o rastreamento com HPV, em alguns países, trouxe dificuldades, às vezes, de relação conjugal, de ansiedade nas mulheres com exames positivos. E, infelizmente, na saúde complementar, como o acesso é maior, a gente vê o início do rastreamento mais precoce, quer dizer, antes dos 25 anos, e muitas vezes o rastreamento conjugado, quer dizer, da citologia junto com o teste de HPV. Então, uma paciente muito jovem, que não estaria orientada, não seria a população alvo para um programa de rastreamento, ela tem 2 exames e muitas vezes ela apresenta um exame de HPV positivo e que a gente precisa ter muito cuidado e se capacitar
para lidar com essa grande massa que vai ter HPV positivo e que não tem nenhuma lesão. Então, reforçar a importância de começar rastreamento com biologia molecular acima dos 30 anos. Não trazer isso para uma faixa etária menor, porque a gente vai estar podendo trazer uma ansiedade muito grande para mulheres com exames positivos e que não têm doença e que, em sua grande maioria, não irão desenvolver doença. E um lado que a gente tem que pensar no rastreamento, que muitas vezes a gente pensa só na eficácia do exame, mas a mudança do exame também traz outros impactos para a capacitação. Joana, Fábio? Sim. Pode falar. Eu sou da unidade de Barretos aqui de Campo Grande, eu sou responsável aqui pela unidade. E sim, a coordenação toda é do Júlio, mas eu vou tentar passar algumas informações, qualquer coisa o Júlio me corrige aqui no WhatsApp. Nós estamos seguindo essa faixa etária, utilizando as pacientes acima de 30 anos, e nós utilizamos nas lesões de baixo grau e no asco, nas lesões escamosas de baixo grau. Sim. Caso o teste HPV, nós utilizamos o COBAS. Caso o teste seja positivo, a gente utiliza ele como critério para a convocação dessas pacientes. Então, nós não estamos utilizando na população em geral, nós estamos utilizando especificamente nessa população. O Márcio, até que está ali presente, pena que ele não pode estar falando, ele está fazendo um levantamento nós temos mais ou menos 1 ano e meio, acredito, não sei se chega a 2 anos, e a gente tem observado que há uma prevalência maior de lesões importantes de alto grau nessas pacientes que nos chegam com citologia de baixo grau de ascos quando a gente vai para a colposcopia e para a biópsia. Então, a gente não tem dados definitivos ainda, mas a gente está trabalhando nessa casuística aí para mostrar. Acho que é isso, né, Júlio? Mais ou menos? É pena que ele está sem áudio. O primeiro exame de rastreamento é biologia molecular e ele vem junto com a citologia, ou primeiro é citologia e depois a biologia meio líquido. Citologia meio líquido. Ela é citologia feita... meio líquido para todas. Sim, mas a biologia molecular é feita quando existe um exame de citologia alterado para triagem da citologia. Então, quem tem CO normal não faz. Não. Caso de baixo grau ou ascos, nós fazemos, não fazemos no ASCH nem alteração glandular, só no ascos e nas lesões de baixo grau, que como é feito meio líquido, né, então se faz o teste HPV, caso venha positivo, a paciente é convocada para colposcopia e biópsia. E a gente Vocês me ouvem agora? Chegou. Sim. Chegou aí? Sim, nós desconectamos e conectamos novamente. Só para dar contribuição, Fábio, primeiro agradecer e parabenizar a iniciativa de vocês, mas em relação ao que a Joana disse, da dificuldade de implementação hoje com o sistema, da forma como está instalado, nós concordamos com você, realmente é um exame mais caro e que precisaria ter um nível de organização maior em relação a tudo que é feito. Por outro lado, a gente entende também que isso não exclui a possibilidade da introdução. Eu acho que as duas coisas precisariam caminhar em conjunto. Uma maior organização do sistema, mas também a introdução de novos métodos que a gente sabe que são melhores. Tanto é verdade que é um caminho sem volta, né? Todo mundo tem caminhado para a utilização dos testes moleculares, seja no rastreio primário ou como coteste ou mesmo na triagem dos casos suspeitos. E outro ponto que eu gostaria de levantar e que não foi citado é em relação à qualidade do exame citopatológico no país. Se nós considerarmos a possibilidade de um teste molecular com uma possibilidade de reprodução mais facilitada e diminuindo o viés da pouca qualidade que o exame citológico apresenta, nós também devemos considerar a importância da realização do teste de HPV. E só para esclarecer o que a Adriane tinha dito, hoje o que nós fazemos é como método de triagem. Então, aquelas pacientes acima de 30 anos, com citologia, com achados menores, que
que muitas vezes são orientadas a repetir o citológico, seja em 6 meses ou 1 ano, e não voltam para fazer um novo exame, a gente imediatamente realiza o teste de HPV. E aqueles casos positivos, sim, são convocados para a realização da colposcopia, sem a necessidade de uma repetição. Eu agradeço muito a contribuição do Júlio, é exatamente o que eu estava esperando. Só para didaticamente a gente separar bem, ele separou uma aplicação do teste HPV é no rastreio, outra aplicação é na triagem após citologia alterada, é o que a Joana também estava tentando pontuar. Então, existem vantagens em ambos os campos de atuação, né? Concordo também com o que o Júlio está falando, o teste HPV não precisa de controle de qualidade, ele é mais reprodutível. Em algumas situações, algumas tecnologias, ele é de rápida interpretação e até no próprio campo pode ter esse resultado. Só que, como ele mesmo falou, assim, no momento seria extremamente dispendioso e provavelmente pioraria a situação do rastreamento pelo fato de a gente não ter um rastreamento organizado. Mas ele não é uma tecnologia a ser excluída, mas sim uma tecnologia a ser pensada como uma alternativa em várias situações, né? Uma situação de difícil acesso, eu acho que é uma alternativa. Agora, se a gente incluir hoje, numa diretriz de rastreamento, a possibilidade do uso do teste HPV, a tendência é que haja uma pressão, um lobby, ou até judicialização, para a incorporação dessa tecnologia no SUS. E isso seria muito ruim para o SUS, porque o SUS tem um orçamento que é limitado. Sempre que sai dinheiro para uma nova tecnologia, vai faltar para outras tecnologias. Então, acho que a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode perder de vista que o Brasil tem vários cenários. Em vários cenários, o teste pode ser melhor, inclusive, que não foi mencionado aqui, a possibilidade de autocoleta, né? Mulheres que têm dificuldade de acesso ou que têm constrangimento para fazer o exame ginecológico por uma coleta, podem fazer por autocoleta. Então, o teste apresenta várias vantagens que precisam ser consideradas. Então, realmente, por uma diretriz hoje, no Brasil, seria precoce e acredito que traria mais malefício do que benefício. A gente só tem mais 4 minutos de participação. É claro que a gente pode se estender um pouquinho, mas queria saber se o Júlio a Adriane gostaria de complementar. Como eu não tenho mais perguntas aqui no chat, eu proporia que após o seu comentário a gente encerrasse a atividade. Só acrescentar, Fábio, a questão das pacientes com citologia com achados de lesão de baixo grau e ascos. Eu tenho alguns números mostrando do Ministério que quando a gente orienta a repetição da citologia, e aí sim, em se mantendo alguma atipia, você convocaria para o exame de colposcopia, o índice de mulheres que efetivamente repetem quando solicitada essa citologia é extremamente pequeno. Então é uma população que a gente precisa olhar com olhos mais atentos, mesmo porque os nossos levantamentos aqui de Barretos apontam que das mulheres com exame inicial com laudo de ascos, cerca de 15 a 18% têm lesões mais graves, NIC2, NIC3, e aquelas com exames iniciais de baixo grau, cerca de 20% podem, em verdade, apresentar lesões precursoras. Então, é uma população que precisa ser realmente olhada com bastante atenção. E nós temos iniciado agora também o rastreamento por autocoleta, com testes moleculares, sobretudo para as mulheres acima de 30 anos e que não respondem à convocação e estão fora do rastreamento há mais de 6 anos. Então, é um projeto grande que nós vamos começar agora no próximo mês para toda a região, então, ilustrando essa questão realmente da importância da autocoleta para esse grupo de mulheres pouco respondedoras ao rastreamento convencional. Eu vou querer saber o resultado desse projeto. Eu queria agradecer muito a participação de todos. Não sei se mais alguém gostaria de se manifestar aqui pelo chat. Pode falar. Eu queria só fazer uma solicitação para você, para a Joana. Eu sou responsável pelo site da BPT-GIC e queria conversar com vocês por e-mail, sei lá como for melhor, se a gente não consegue viabilizar essas discussões no nosso site.
né? Eu acho bem interessante. A gente tem um acesso grande de associados da Sociedade de Colposcopia. Acho que seria muito interessante a gente colocar esses conteúdos lá, essas discussões lá. Então, gostaria de depois, por caso, entrar em contato para a gente ver isso. Fica à vontade. A ideia é que a gente tenha a maior divulgação possível, porque a gente não só tem essa obrigação, como a gente precisa vencer resistências a mudanças e incutir essa cultura do que é melhor para a maioria das pessoas, né? E a gente vê muita dificuldade de adesão nos profissionais de saúde. Então, acho que seria um caminho de divulgação extremamente importante. Aproveitando esse assunto, essa apresentação e essa discussão ainda está sendo passada no Facebook. Então, quem quiser vai poder assistir depois, que ela vai estar disponível no Facebook. E para fazer uma interação com outro site, aí me falta conhecimento técnico, mas meu técnico está avisando aqui que é possível. Então você pode fazer o contato com a gente, que a gente coloca os técnicos em contato para ver como é que eles podem fazer essa transmissão através do site da BPTGIC. Os slides, como eu falei, né, vão estar nesse site, vão estar no Facebook, e assim que eu tiver o link com a gravação da apresentação na rede RUT, que é uma gravação de maior qualidade, eu vou divulgar também por e-mail e pelo Facebook. Então eu convido todos que ainda não estão conectados no grupo do Facebook, que tenham um bom motivo para usar o Facebook de uma forma produtiva, que é acompanhar essas notícias e divulgar essas notícias para mais pessoas. Então o nome, você precisa entrar no Facebook e procurar um grupo com o nome das Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero. Últimas notícias, a gente já está imprimindo o texto final, já temos alguns exemplares e vamos levar alguns exemplares para o Congresso Brasileiro lá em João Pessoa. E se alguém estiver promovendo algum evento regional que gostaria de receber exemplares para distribuição regional, fazer o contato com a gente, que a gente dá um jeito de fazer a remessa assim que for possível. Se ninguém tiver mais nenhuma observação, eu gostaria de encerrar. Só repassando também, está sendo lembrado, eu coloquei pelo Facebook, quem quiser ter, ao final do ciclo de encontros, um certificado de participação, no grupo e no e-mail eu coloquei a senha para registro da presença. E posteriormente, tem que acessar hoje durante a sessão. Há 24 horas, nas 24 horas de hoje, é possível registrar a presença. Se ninguém tiver mais nenhuma contribuição, eu queria, mais uma vez, agradecer enormemente, desculpar pelas nossas dificuldades iniciais. A gente vai tentar descobrir o que aconteceu para evitar que isso aconteça nos próximos encontros. Então, agradeço a paciência de quem aguardou e convidando vocês para o próximo encontro, que será em dezembro. Não vou arriscar a data aqui, porque eu vou falhar e vou esquecer. Se não me engano, é dia 11 de dezembro. É a segunda... Não, 11 de... Acho que é 9 de dezembro, se não me engano. É na segunda sexta-feira de dezembro, em que a gente vai discutir citologia normal. Eu acho que é extremamente importante para o pessoal da atenção básica, que é muito fácil saber quando encaminhar para a colposcopia, mas que deve ter uma série de dúvidas em relação ao que fazer na citologia normal. Aí eu aproveito para convidá-los para participar novamente e que possam contribuir como foi hoje. Acho que foi muito bom para todo mundo e para quem está nos assistindo. Então, muito obrigado, até um próximo encontro. Pode fechar. Eu não sei se Joana gostaria de se despedir, mas estou dando tchau por todos. Eu só quero agradecer o convite, fiquei muito feliz e fiquei mais feliz ainda de ter muita gente do Brasil inteiro fazendo pergunta e participando e dizer que é essa a intenção mesmo. Quanto mais a gente capilarizar por esse Brasilzão, melhor vai ser. E parabéns pela iniciativa, Fábio. Até a próxima. Tchau para todos.